Iniciando. Esse aqui é o padre Charzal, da Resistência, confirmando que Dom Viganò foi consagrado sob condição. So sorry if everyone else already knows this, but is his consecration in his Well, he's done the necessary, that's all I can say. Yeah, the necessary has been done. Salve Maria a todos, bem-vindos a esse vídeo, que em si só já é muito polêmico, então para não alongar, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Falcon, o apresentador e fundador do canal Trash Talk, e gostaria então de introduzi-los. Nota, o Trash Talk nunca mostrou a cara, o Luigi nunca mostrou a cara num vídeo do canal, todos os vídeos são somente a voz, é estilo podcast, e aqui ele tá de terno, botando a cara, falando, nós estamos aqui anunciando oficialmente. Pra ninguém pensar, não, é oficial, o troço é real mesmo, beleza? A novidade, que é precisamente a consagração episcopal sob condição, isto é, no rito antigo, anterior às reformas efetuadas por Paulo VI, do arcebispo Viganò. O tema, claro, é estranho àqueles que não conhecem os meandros da tradição católica. Sobretudo, aqueles que vêm e leem os comentários e os textos e documentos publicados pelo mesmo arcebispo Viganò. Justamente porque pouco se fala sobre isso na superfície da tradição. Mas é um assunto, por exemplo, que já foi alvo de várias discussões. Aqui só para deixar claro, né, o contexto geral, nós, sede-vacantistas, totalistas, acreditamos que os ritos de consagração episcopal e ordenação sacerdotal de Paulo VI são inválidos. O que isso significa? É a mesma coisa que nada, ou seja, os padres vindos do modernismo não são padres, eles são leigos de batina, são leigos de mitra. Ou seja, Dom Viganò, até ser consagrado sob condição, era um simples leigo, tão leigo quanto eu e você, tão leigo quanto uma criança que acaba de nascer e ser batizada. Não valia nada. E a resistência católica, especialmente aqui no Brasil, defende, sim, a validade dos novos ritos de ordenação sacerdotal e, portanto, ordenação episcopal também. E aí eles vão fazer uma mudança de posicionamento, um liberalismo, um ralimão, uma coisa, um troço assim... patético, tá? Pode pesquisar pelo grupo Rore Santifica, que é um dos termos utilizados no rito de consagração episcopal antigo. E tanto pode pesquisar pelo grupo Rore Santifica, que é um dos termos utilizados. O Rore Santifica é um site sede-vacantista. No rito de Inclusive, no Rore Santifica fala que Dom Williamson é um infiltrado anglicano. Isso aí já desde muito tempo, tá? Não é de hoje, sei lá, já deve ter uns 15 anos esse dossiê que eles fizeram aí de Dom Williamson, ó. Aí tá citando o Rore Santifica, confia. Consagração episcopal antigo. E o assunto já foi abordado por vários teólogos, como o padre Marie Dominique, dos dominicanos de Avier, também o padre Pierre Marie, sobretudo, mais conhecido por isso. E abordado também pelo padre Marie Dominique, dos dominicanos no rito de consagração episcopal antigo. E o assunto já foi abordado por vários teólogos, como o padre Marie Dominique, dos dominicanos de Avier, também o padre Pierre Marie, sobretudo, mais conhecido por isso. E abordado também pelo padre Caldeirão, que é da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o seu principal teólogo, que atualmente é residente na Larreira. E todos concluíram a mesma coisa em níveis diferentes. Isto é, há uma dúvida, e nisso todos os padres da tradição sabem que paira a respeito da validade do rito de consagração episcopal. Não tanto do rito de ordenação sacerdotal, presbiteral, porque nele Paulo VI muda apenas uma palavra, que é ut, para quê, o que torna, aliás, ainda mais claro do que o anterior, a intenção de conferir o caráter sacerdotal ao neo-sacerdote. Entretanto, de nada vale, evidentemente, se considerarmos agora o problema que está, e que na verdade já está diante de nós há muitos anos, e que possa ser que apenas a partir desse vídeo você chegue e pare para pensar a respeito do assunto. Sobretudo você padre, sacerdote estiver ouvindo, e sobretudo se tiver sido ordenado, evidentemente, por um bispo consagrado no rito novo, e que apoie, por exemplo, as iniciativas, os comentários do mesmo arcebispo Viganò, e que, por alguma razão, ainda não tenha sido informado justamente a este respeito. Bem, Então aqui ele está dizendo que todo mundo sabe que o rito novo de ordenação é inválido, essa é a posição oficial da resistência. Isso, assim, é de uma mentira, de uma pataquada, assim, é uma coisa tão lamentável. Tem vários fiéis que Dom Tomás de Aquino já autorizou irem em missa do IBP, na missa da Fraternidade. Por exemplo, o padre da Fraternidade aqui em Curitiba, ele não é padre. Ele é o padre Reinaldo, ele foi ordenado somente no rito novo, ele não foi reordenado, não foi ordenado, melhor dizendo, não foi ordenado sob condição, nada. Pegaram ele do modernismo e colocaram na paróquia. E tem uma cacetada de fiéis aqui da Resistência do Sul, do Mosteiro de Dom Tomás, que vão lá na missa do padre Reinaldo, ou seja, aquilo ali não tá acontecendo coisa nenhuma, e agora eles vêm dizer, não sei o que e tal. E aí, bem, quando os sede-vacantistas começaram a dizer, padre Jair não é padre, bibibi, bobobó, aí, olha só, a desculpa que Dom Tomás de Aquino diz na nota oficial, em defesa do padre Jair e do seu sacerdócio. Olha só, os sede-vacantistas estão atacando o padre Jair Brito, negando seu sacerdócio, olha só. E o sacerdócio foi recebido por um bispo de espírito tradicional. Dom Lefebvre não punha em dúvida as ordenações do novo rito. A única coisa que ele dizia poder ser posta em dúvida é a intenção do padre. Ou seja, isso aqui é de uma pataquada, de uma mentira, assim, é uma canalice o que o Trash Talk e a Resistência estão fazendo. Literalmente, atenção fiéis da Resistência do Brasil, vocês estão sendo feitos de
Trouxa! Trouxa! Dom Tomás de Aquino tá deixando um falso padre atender vocês, dar falsa comunhão, dar uma falsa confissão, e vocês aí de trouxa indo lá receber sacramento. Dom Tomás de Aquino não quer fazer coisa nenhuma, assim, enganando todo mundo, porque agora eles reconhecem oficialmente desde sempre, refazendo o passado, que eles sempre disseram que os novos ritos são inválidos. E tá aí uma nota oficial, isso aqui eu peguei hoje, já tá arquivado, não apaguem essa página que vai ficar mais engraçado ainda, porque não adianta, se vocês apagarem, eu vou falar, olha só, estão apagando informação, vocês são tudo um bando de mentiroso, safado, assim, é uma pataquada geral. Então assim, olha o nível de teologia que esses caras têm. O sacerdócio é verdade porque ele foi recebido por um bispo de espírito tradicional, ou seja, se for por um bispo herege, aí não vale, um bispo de espírito tradicional vale. Se esses caras não têm conhecimento teológico nenhum, meu Deus do céu, Dom Lefebvre não punha em dúvida as ordenações no rito novo, e esses caras depois têm a cara de pau de mentir, dizendo que Padre Checada, Padre Dolan foram expulsos do seminário em Econe porque eles não reconheciam o rito de ordenação, e Dom Lefebvre reconhecia esse rito. E agora eles estão negando o contrário, que tem que consagrar Viganò, porque o Viganò vai fazer um seminário e vai receber muitas pessoas lá agora do mosteiro, e agora Viganò tem que ser ordenado sob condição, sagrado sob condição. É isso aí, bicho. É uma mentira. Esse vídeo aqui ele beira inassistível. Aqui, para uma dúvida, isso já foi dito. E todos os teólogos da tradição, pelo menos, são unânimes a respeito dessa existência de uma dúvida. Justamente porque Paulo VI, neste rito de consagração episcopal novo, isto é, que se tornou obrigatório a partir de 71, ele foi um rito feito sob inspiração num dito rito de Santo Hipólito de Roma, que é de fato santo, em função e em virtude de seu martírio, junto com o Santo Papa São Ponciano. Aí ele vai alegar aqui agora as razões pelas quais esse rito baseado em Santo Hipólito é duvidoso, porque na verdade foi uma carta que não tem certeza que Santo Hipólito escreveu, ou seja, já está aí a dúvida, se é duvidoso, é então inválido. Vou adiantar o vídeo, as mas vistas do Imperador Romano deveriam para combatê-la e favorecer o paganismo vigente na época. Antes disso, Santo Hipólito se reconcilia com São Ponciano, e assim são martirizados da mesma maneira, e assim o cisma se findou. Um dos primeiros cismas da história da Igreja Católica foi o cisma propagado, ironicamente, por Santo Hipólito, um dos primeiros antipapas na história. E, enfim, é um doutor, na realidade, de bastante ortodoxia, por que pareça. Entretanto, há vários textos que são atribuídos a ele que não são, de fato, de sua autoria, ao menos que não se pode confirmar a sua autoria. E um desses textos, infelizmente, é aquele em que Paulo VI se debruça precisamente para basear o seu novo rito de consagração episcopal. E assim, provavelmente aquele rito nunca é espúrio e que não pertence de fato a Santo Hipólito. Assim, se baseando num texto muito provavelmente espúrio e que não pertence de fato a Santo Hipólito, provavelmente aquele rito nunca foi utilizado em nenhum momento da Igreja Católica, em nenhum momento na história da tradição da Igreja. E, portanto, ele é duvidoso já em sua mesma origem, em sua mesma inspiração. Paulo VI, infelizmente, foi buscar uma inspiração, seguindo aquela linha que já vinha há um tempo, dos arqueologistas, de buscar contrapor o rito romano, buscando reviver tradições, entre aspas, tradições mais antigas do que ele. Vocês vejam aqui a cara de pau de dizer, não, nossa, do jeito que vocês estão vendo aqui, parece assim, né, que sempre foram contra os novos ritos de ordenação episcopal, nova ordenação sacerdotal. Assim, se todo mundo sabia que eram contra, por que que a consagração sob condição é especial? Ou melhor, por que a consagração é sob condição se vocês sempre foram abertamente contra a validade desses novos ritos? Porque são mentirosos, o clero vai mudar de opinião conforme o pix, os interesses, o poder. Pelo amor de Deus, cara. O texto fala comunhão na mão e outras coisas nesse sentido, tudo sendo provado como falso, evidentemente, como estou provando agora a respeito do rito de consagração episcopal. E o que quero concluir com isso, precisamente, é que, não apenas por causa deste erro, mas agora, teologicamente falando, pela falta de precisão na intenção de conceder a plenitude do sacerdócio, que é algo muito grave, dentro do rito de consagração episcopal novo, e é por essa mesma razão, em virtude dessa mesma gravidade, que se dá em função dessa ausência explícita do que estaria sendo concedido ao prelado naquele momento, que todos os padres da tradição falam, no caso da tradição católica que se consolidou após Vaticano II, falam e apontam o dedo, com razão, sobre a dúvida e, portanto, a necessidade de não esclarecer esse assunto, que é um esclarecimento, ao menos de modo prático, não é tão importante, mas sim de um combate, de uma reação a essa dúvida, que seria justamente a ordenação e a consagração sob condição. Isto foi o que o arcebispo Dom Marcelo Lefebvre sempre fez ao longo do seu apostolado. Em vários casos, de sacerdotes que foram ordenados no rito novo. Ah, que Dom Lefebvre sempre ordenou todo mundo. Quando a gente dizia para pessoal da resistência, pessoal da fraternidade, então Dom Lefebvre ordenava as pessoas de novo porque ele duvidava da validade dos novos ritos. Aí eles sempre argumentaram, ah, mas isso foi só no início. Depois ele estudou melhor a questão e ele parou de ordenar as pessoas. É verdade, ele parou de ordenar as pessoas, ele começou a aceitar a validade do novo rito, meu Deus do céu! Aí agora com a maior cara de pau, de um jeito orwelliano, 1984 mesmo. Totalmente aqui louco, o Thread Talk, Dom Tomás, a resistência toda do mundo inteiro vão agora reescrever a história.
Você que é fiel da resistência, você que é fiel de Dom Tomás, sabe que você foi feito de palhaço esse tempo todo. Ninguém ali liga pra teologia coisa nenhuma, depende, olha, do interesse. Então tem um padre que é um padre bom, só que ele não é padre de verdade, então como ele é bom, a gente vai dizer que o rito vale. Agora, a hora que convier dizer que esse rito não vale, nós vamos alterar a nossa teologia e fazer você de otário. É isto. Ele próprio ordenou muito sobre a comissão e foi aquilo que fizeram seus sucessores durante muitos anos. E vendo caso a caso, circunstância por circunstância, decidindo por ordenar sobre a comissão aqueles que estavam em dúvida a respeito da validade da sua ordenação sacerdotal, sobretudo em virtude da consagração episcopal do bispo que o ordenou, que pode muito bem vir a ser, Então, e o bispo de espírito tradicional do Jair não vale? Seus mentirosos, mentirosos. na realidade, um padre, ou mesmo, infelizmente, um leigo, alguém que não possui o caráter do sacerdócio e talvez também não possua, claro, a plenitude do sacerdócio. Infelizmente, esse ambiente de confusão em que a crise Vocês notem assim a cara de pau, cara limpa, não treme. É incrível, é incrível. e, como disse Santa Afonso Maria de Ligório, nós não podemos recorrer a um sacramento duvidoso, porque em questão de sacramentos não se pode ter dúvidas. É algo A gente sempre dizendo isso, você não pode ir atrás de um sacramento duvidoso, e agora dizendo, não pode sim, qual é o problema? Qual é o problema? Ou melhor, agora eles estão concordando conosco que não pode, mas antes dizia que podia. Dom Tomás, o senhor não autorizou aí muitos seus fiéis irem no IBP? No IBP, todo mundo aqui no Brasil não é padre, é ordenado no rito novo, o bispo de rito novo, e aí? O padre Reinaldo não é padre? Então, cara... idade da igreja, que o arcebispo Marcelo Lefebvre consagrou em 88, os bispos que ele deu para assegurarem, e não apenas membros da fraternidade, mas mesmo um discurso que colocaria agora um trecho de um sermão de um padre do IBP, admitindo que as consagrações episcopais de 88 foram um meio de materialmente salvar a uma, é algo que não temos autoridade, justamente porque nós não estamos nos cargos de poder que ocupa a igreja atualmente, nós não podemos ficar fazendo discussões teológicas a esse respeito. Nós devemos, antes de tudo, nos precaver, porque isso é algo a ser decidido no futuro. Uma autoridade legítima e com intenção de se valer dessa mesma autoridade, fazer uso dela, dirá no futuro, com toda certeza e com toda autoridade, se esses bispos são válidos ou não. E enquanto essa querela não se resolve, enquanto eles estamos no devenir, ou seja, no vir a ser, estamos no meio da tempestade, não é? Como realmente estamos, no ápice da crise da igreja, com o pontificado de Bergoglio, que é, de fato, em comparação com todos os anteriores a ele, o pior de todos, o que nós devemos concluir é que, justamente, não podemos ter dúvidas, e não podemos ter dúvidas, no caso dos padres e dos bispos, não devemos ter direito e não temos de colocar os nossos fiéis em dúvida a respeito da validade da nossa ordenação da consagração episcopal, porque é uma radicalidade, ter cuidado, Essa resistência é um movimento, assim, uma palhaçada completa. não somente na sua consciência, mas também do bem-estar dos fiéis, da consciência dos fiéis. É por isso que Dom Viganò, é isso que vai anunciar aqui, aceitou ser consagrado sob comissão pelo bispo Dom Williamson. O bispo Mas Viganò não tem um espírito tradicional? Então, consagrado pelo arcebispo Dom Marcelo Lefebvre em 88, e que precisamente visa, ainda hoje, manter esse combate, que é o combate de Dom Lefebvre, pela perpetuidade da igreja. E Dom Viganò, o qual nós católicos tradicionais vocês notem o seguinte. Viganò, que tem amizade com o Duguinista, com o Duguin, tem toda essa ligação aí que nós estamos mostrando, tem literalmente o poder das ordens válido nas mãos. O corpo de nosso Deus estará nas mãos de pessoas ordenadas por Viganò. No seminário que ele está formando. Cara, isso aqui é de uma tradicionalistas. loucura. Tivemos sim dificuldades, muitos de nós momentos, e eu incluso, e não nego, dificuldade em assentir aquilo que ele nos dizia, justamente por uma falta prática da parte dele em aderir às conclusões últimas que a posição tradicionalista exige àqueles que tomam por bem aderir a ela para salvar sua fé, para resguardá-la em meio às confusões em que realmente estamos, e é evidente que estamos, que a crise hoje nos traz, ou seja, em vista das conclusões últimas da posição tradicionalista, nós devemos nos precaver, nós não podemos colocar em dúvida, devemos buscar segurança, devemos buscar precisamente dar matéria à formalidade mesma da doutrina tradicional. Então, se os padres e os bispos, como fez mesmo na fé, questionando a validade da consagração episcopal, sobretudo nova, não apenas duvidando, mas justamente para eliminar as dúvidas na prática, ordenando sua condição, hoje o arcebispo Viganò eliminou todas as dúvidas que devem ser a respeito da boa intenção dele em aderir ao movimento tradicional. Porque não apenas ele faz críticas, e críticas válidas a essa nova igreja, que está hoje reinante no cenário católico como um todo, mas ele toma por bem levar as suas consequências esse posicionamento. E, assim, para o seu bem, tenho certeza da validade da consagração episcopal, de que ele de fato é um pelado que goza, precisamente, da plenitude Não, é o Padre Jair, os pais da fraternidade que são rito novo, né? Assim, esses aí não levaram as últimas consequências e estão aceitando tranquilo. consagrado por Dom Lefebvre em 1988, justamente para a preservação da igreja dos sacramentos e da sua doutrina sempre, ele buscou e recebeu de braços abertos a consagração episcopal sob condição. Já fomos confirmados a esse respeito, e seguiremos agora depois, né? Ó, isso aqui é a consagração episcopal importante. sob condição. Já fomos confirmados a esse respeito, e pelado que goza, precisamente, da plenitude do seu sacerdócio, que ele buscou com Dom Williamson, consagrado por Dom Lefebvre em 1988, justamente para a preservação da igreja, de seus sacramentos e da sua doutrina de sempre, ele buscou e recebeu de braços abertos a consagração episcopal sob condição. Lembrando que esse canal aqui foi assumido recentemente pela direção espiritual do padre David Nass, ou seja, jamais o Luigi ia fazer um comunicado sem ter certeza plena, convicção absoluta de tudo que está sendo feito. Por que foi primeiramente anunciado em português do que oficialmente a única especulação que nós tínhamos era o Chazal dizendo ele fez tudo aí que foi necessário, agora está sendo dito assim com todas as letras. Nós da Resistência anunciamos que foi consagrado sob condição. É bispo homem. Parabéns, Dom Williamson, parabéns a todos os bispos da Resistência, todo mundo aí que é seu fiel, que agora está cooperando com o conclave do fim do mundo. É assim, sensacional.
já fomos confirmados a esse respeito. E seguiremos agora, depois da minha colocação, com um vídeo legendado do padre Chazal, o padre François Chazal, que participa do Williamson, da qual tratarei logo mais, falando sobre o posicionamento atual do arcebispo Viganò, e de que ele está conosco, trabalhando pelo bem e a perpetuidade e o bem-estar dessa mesma Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Então, ou seja, Viganò, Williamson, resistência de braço assim fechadão com o Viganò. E a resistência vai ser responsável pela aparição do anticristo no mundo. Anotem, é simplesmente isso. Parabéns. Seja bem-vindo, arcebispo Viganò. Agora, 100% arcebispo, sem qualquer dúvida a respeito da validade do seu episcopado. É, com toda certeza, um dos seus apóstolos. Seja muito bem-vindo, portanto, a este combate que Dom FF iniciou e que agora o Senhor tratará por, com a graça de Deus, com as orações do povo católico fiel, de continuar e de preservar e de fazer justamente crescer. Para que todos nós católicos temos consciência de que é um conciliábulo, é um sínodo completamente inválido, de tal modo que será julgado e condenado pela autoridade. Olha a incoerência. O padre Hesse, meu Deus do céu, o padre Hesse não era padre, porque o padre Hesse foi ordenado no rito novo, meu Deus do céu. E agora, eles aí dizendo, não, o rito novo é inválido. E colocando aí a conferência do padre Hesse. Assim, é de um cinismo, você veja, assim, cara de pau. Igreja, como foi o Sínodo de Soia, há muitos anos atrás. E que esse é o futuro que espera este conciliábulo e que todos os católicos fiéis devem negar e, como Dom FF já acusa o concílio, devem também acusar o concílio e condená-lo, pois que esta é a causa de toda a problemática que estamos inseridos e não outra. Assim, não é o espírito do concílio, entendam bem. Não se deixe enganar pelos discursos humanos, não é o espírito do concílio, é o concílio ele mesmo, que causou todos esses graves erros que estamos inseridos, que causou essas dúvidas e fomos infelizmente colocados. E é ele que devemos apontar e condenar. Não é nem mesmo o Papa Francisco, não, mas é o concílio mesmo, uma fonte de legítima atuação do Papa Francisco. E que ele não faz nada mais que dar continuidade à doutrina inserida naquele concílio. Por autoridade, claro, podemos questionar e que recomendamos que eles quiserem conhecer mais das querelas teológicas canônicas que pairam em nós, fiéis católicos, que desejamos preservar a pureza. O estará na descrição dos comentários. E agora, por fim, finalizando a minha exposição e confirmando sim, com todas as palavras, arcebispo Viganò, capção e confirmando sim, com todas. E agora, por fim, finalizando minha exposição e confirmando sim, com todas as palavras, o arcebispo Viganò, Carlo Maria Viganò, desejou, e não somente desejou, mas recebeu a consagração episcopal sob condição, fazendo o inédito, porque vocês sagraram um agente do Dugin. Vocês sagraram um duguinista. E observem aqui, pela leitura dos olhos, Viganò, Carlo Maria isso aqui Viganò, está sendo lido. Vejam que não é que ele está tirando da cabeça dele, ele está sendo lido. Ou seja, deve ter aprovação aí dos padres da resistência e tal, é um anúncio oficial, um comunicado. Então, graças a Deus, e que continuam sendo, não graças à fraternidade de São Pio X, pelo contrário, graças à resistência católica, que é a única instituição que preserva com toda a integridade os ensinamentos do Mestre da Fé. Por quê? Porque eles preservam não apenas a imagem como uma figura, como símbolo, mas representam também a continuidade do seu espírito. Não do seu espírito, da sua atuação prática, das diretrizes que ele legou a nós, em que os bispos que ele consagrou, ao menos que ele esperava, ao ter consagrado, somente empregassem a plenitude do seu sacerdócio à disposição do pontífice que fosse plenamente católico. Porque quem deve se converter não somos nós somos católicos, já somos convertidos, já somos conversos. Quem deve se converter é o Papa Francisco, quem deve se converter são os prelados, modernistas com mais ou menos culpa. Quem deve se converter é o clero moderno e que hoje governa ilicitamente os cargos de poder na Roma que conhecemos. E que buscamos manter não apenas as palavras, não apenas a imagem, a figura, não é como se fosse um quadro pendurado em nossas capelas, e que hoje Carlo Maria Viganò, o arcebispo, adere e plenamente se integra a ela, na medida mesmo que aceita ser consagrado por um dos bispos consagrados no FF em 1988, naquela que foi a Operação Sobrevivência, para manter a perpetuidade dos sacramentos e da doutrina de sempre. Então, recomendo a todos que se inscrevam no nosso canal, aqueles que não, porventura, órgãos permitidos e apoiados pelos padres e bispos da resistência católica, e para que aqueles que desejam conhecer mais sobre o que é a resistência no Brasil, sobretudo, que procurem saber sobre o Mosteiro da Santa Cruz, que é dirigido por Dom Tomás de Aquino, consagrado. Então nós sabemos aí que o padre David Inácio vai ser consagrado bispo aí, ou pelo Viganò, pelo Williams, ou pelo Dom Tomás aí, mas logo aí é Dom David Inácio. E aí, eu quero saber, será que ele não é tão duguinista quanto o Viganò e a turma? Milenarista a gente já sabe que ele é, já tem aí o boato solto aí, explodiu tudo aqui na Resistência do Sul, enfim, e aí? Também por Dom Wilson, e por Jean Michael Fort, o primeiro bispo que Dom Massa Michael Fort, é um infiltrado, fazia viagem pra Rússia. Acessem o site aqui, ó, Dom Faur Exposto, Blogspot. Vocês vejam aqui o dossiê que fizeram, que é um infiltrado, fazia viagem pra Rússia, recebeu, né, aqui ó, vejam aqui, eu não posso falar as palavras senão o YouTube derruba, mas Dom Williamson Fort, foi sagrado por Dom Williamson, todo o dossiê aqui completo, todas as coisas esquisitas que ele fez. Cara, vejam esse dossiê aí, ó, as inconfundíveis origens, tá. Aí, meu Deus do céu. Ou seja, já ia pra KGB, ou seja, o cara já era da KGB assim nos anos 80, 90, já viajava pra Rússia. Como é que viaja pra Rússia sem autorização russa em plena União Soviética? Cara... O presidente Nepa recusou, e que foi então, posteriormente, enfrentando a mesma crise, em virtude dela, consagrado por Dom Williamson, alguns anos depois, em 2015. Então, aqueles que desejam saber mais sobre nós, que vejam os meios que aqui acabei de expor, aqueles que estão do outro lado, e que, a princípio, parecem apenas manter a figura do FF como um quadro a ser pendurado, precisamente, eles não tomam
a atitude prática que o João Lefebvre tomava, porque deixava muito de ordenar os padres da condição, e justamente para não ofender aqueles que estão com cargos de poder na Roma modernista, infelizmente, com uma falta de caridade enorme, deixando os fiéis à sorte de uma probabilidade. Tanto se recomendaram, como todos os moralistas recomendam, a respeito dos sacramentos nós não podemos ter dúvidas. Não nos é permitido ter dúvida a respeito da validade material dos sacramentos. E assim, em virtude disso, que hoje o arcebispo Viganò, desejando constituir um seminário, desejando manter a perpetuidade da igreja de sempre, a revelia dos interesses perversos daqueles que são os cargos de poder da Roma atual, ele colocou sua cabeça, literalmente, à disposição das mãos de Dom Williamson, o legítimo continuador de Lefebvre, para que pudesse ter certa e plena certeza em sua consciência, na consciência dos seus seminaristas no futuro e dos seus fiéis futuramente, da validade da sua consagração total dos seus sacramentos. E para que o povo de Cristo possa chegar ao contato com os fiéis e eles possam então ser santificados, para manter essa característica da igreja, que é a santidade, e que não é mais encontrada na estrutura da igreja atual, senão que em minúscula quantidade. Então, é isso. Creio que muitas informações minhas têm sido agora uma grande avalanche na cabeça daqueles que católica, nós somos sempre coisas práticas, coisas dos padres, que, e ao invés de recorrer aos bispos de Dom Lefebvre, aqueles que seriam os mais adequados para eliminar todas as dúvidas a respeito desse negócio. Mas hoje, nós Carlos Viganò, que todos estejam dispostos, somente aqueles que são, que busquem os legítimos bispos de Dom Lefebvre para manter a validade e assegurar-nos, na realidade, a validade dos sacramentos desse negócio, para que vocês também talvez sejam seguros e possam, justamente, ter segurança na eficácia dos sacramentos que você paga, que você confere a eles. Então, agora seguiremos com a conferência, que depois da conferência de esclarecendo como são os sacramentos e fiéis, padres e bispos da resistência católica, também chamada de fidelidade católica na França. Então, é isso. Sabe a todos, agora despeço. E para esse compartilho de vídeo, porque é sempre importante, essas consequências práticas, sobretudo, que estou repetindo pela última vez, não se retirados, todo padre, que se encontra na sede, todo bispo, que está em dúvidas a respeito das estruturas conciliares, como esteve, e por isso nós tomamos essa resolução, para que não tivesse mais, o arcebispo Carlos Viganò, nos procurem, que busquem o Tomás, que busquem o Fort, que busquem o Williamson, que busquem o Barini, que busquem todos os bispos da Igreja Católica, que são aqueles que hoje em dia são dispostos a preservar o espírito do Lefebvre e a sua prática, porque o espírito histórico é o primeiro bispo da Igreja Católica consagrado à sua condição, que sai dessa estrutura nefasta e entra na verdadeira estrutura da vida prática, da cirurgia nossa, combate, que o arcebispo Carlos Viganò vai implementar pela Igreja Católica. São a todos. So back to Bishop Viganò again. Yes. Did I understand correctly that he's actually a bishop of the resistance? Yes. So has he made some sort of declaration for... Doesn't need to. He needs to agree with our position. That's all he needs. So how are we to know? Need to. He needs to. Yes. So has he made some sort of declaration Nós entendemos corretamente que ele é de fato um bispo da resistência. that he's actually a bishop of the resistance? Yes. So has he made some sort of declaration for... Doesn't need to. He needs to agree with our position. That's all he needs. So how are we to know that he Concorda actually com makes tudo que a gente concorda. What he writes. So the Dominicans now here really praise what he's saying, and Bishop Williamson also praises what he says, and we stand. And we read what he says. That's pretty much the same thing as we say, that Pope Francis is a heretic. He calls him Bergoglio, but he's not a sedevacantist either. Agora tá aí abertamente falando que é o herege, sempre tem aquela dúvida toda, vocês vejam assim quando é pra falar se é herege ou não, agora não, já tá escancarado aí, é herege mesmo. But he calls a spade, a heretic, a heretic. If you are a heretic, you must be fought until you return to tradition. So he fights the Conciliar Church, he hates the new mass, he condemns Vatican II. What else do we want? Então assim, ser dugnista não, tá susse, de boa. Agora, se você é vacantista, você vai pro inferno, cara. You used to say you might something. Thanks to Francis, his eyes opened. It's a Macaric scandal in the US. When he was papal nuncio, there was a cover-up for pedophilia, and that gave him a shock, you know. He realized that they were after the Catholic, they wanted to destroy the Catholic Church. He saw a willful intent to destroy the Catholic Church. Confia. And so he realized that Vatican II is also the self-demolition of the church. The new mass is also the demolition of the church. And the new everything else. So things fell into their place. And then he realized that he was very late in the fight. And so he's trying to catch up by being as loud as he can. Louder than Bishop Ou William. seja, depois de passar, sei lá, 30, 40 anos aí na estrutura conciliar, ele ascendendo aos maiores cargos, aí um caso de pedofilia que o Papa abafa, abriu os olhos para que ele não era bispo. Simples assim. Pessoal, congresso com o Duguin já tem mais de 2 anos, vocês vejam tudo aí. I'm seeing even now. So sorry if everyone else already knows this, but is his consecration and his... Well, he's done the necessary, that's all I can say. Yeah, the necessary has been done. Yeah, so... Aí vocês notem o seguinte, ó, que agora, logo depois de dizer, posso dizer, tem um corte e provavelmente ele explica em off para as pessoas que houve a consagração sob condição. That's all I can say. Yeah, the necessary has been done. Yeah, so... And then he spreads, he uses his weight. Because Bishop Williamson is very nice, we like him very much, but he has the weight that corresponds to our circles. Whereas Viganò, we are flanking the enemy with Que é o Viganò. inimigo, claro, nós vamos Perhaps combater o Bergoglio com um duguinista. Next time I come to Europe, I'll visit A tradição católica crescendo para todo lado. Archbishop Viganò, hopefully, and pay my respects to him and congratulate him for his courage and speaking loud, you know, dishing around, doing what the bishop does. And it's, you could say it's a major breakthrough this year. The bishop does. And Bispando por aí. so you could say it's a major breakthrough this year. That's the best news of the year, as far as we are concerned. This is what we are praying for. This is how the crisis will end. By the return to tradition. We always talk about the return. É assim que a crise vai terminar. Como? Com a eleição de um novo Papa pela estrutura conciliar? Não. O que vai acabar acontecendo, meu Deus do céu? Vocês acham que assim, vai morrer o Bergoglio, aí, sei lá, vai todo mundo dar as mãos e, junto com o Viganò aí, fazer um novo Papa e tá tudo certo. Vocês acham que vai ser assim? Já tá claro aí. Vai ser assim que vai acabar a crise. Como? Com a eleição de um novo Papa. Nós vamos ver assim a síntese de uma igreja e uma anti-igreja, de 2 anti-igrejas. O Bergoglio e agora a igreja duguinista. O Frei Thiago já disse aí, a Rússia tem todo o potencial para bancar um novo Papa, ainda que ele more na Rússia. É o conclave do fim do mundo, nós estamos rumando para o anticristo. Muito obrigado, Dom Williamson, né, e toda a resistência. Return to tradition.
And so in Archbishop Vigano we have what we desire. We lament the fact that the society sometimes does not rejoice with us. They should rejoice at the return to tradition of the universal bishop, who is condemning in the strongest terms Freemasonry and Vatican II and liberation. Tem essa, porque agora a fraternidade, ela tem além dos três bispos, né, sagrados por Dom Lefebvre, tem lá o bispo Rouanet, que não é bispo, ele é bispo do modernismo. E aí, vai dizer agora que ele não é bispo, depois... Cara, por que não condenaram antes esse negócio? Por que nunca falaram, olha, atenção fiéis, Dom Rouanet não é bispo? Assim, é de uma loucura, cara, de uma loucura. Quantos fiéis aí da Fraternidade da Resistência que não conseguem fazer crisma sob condição, ou tem toda uma burocracia, porque já alegam que foram crismados aí no modernismo, e aí, mas na Fraternidade isso é endêmico. Mas assim, por que não condena isso na prática? Cara, Pluralism, the new mass, the new code, everything is saying the traditional breviary, is restored liturgy entirely, is wearing the habit, and is active, is bringing priests over to tradition. He is asking Strickland to stand, to stay, and take care of his flock. In Texas, Strickland won't listen, he says in the mass. Strickland will destroy Carthage. Carthage, dimension. Because what we do, we've been thrown out to the desert because we want to destroy Carthage. Carthage must be destroyed. The Council of Vatican II, that's our goal, must be anathematized, declared as heretical, as considerable, how's that in English? I don't remember the expression. An abusive council, which is not just tainted with heresy, but heretical. You have at least two documents in Vatican II that are utterly heretical. It's Nostra Aetate and Regency, which is word for word the contradiction in terms with the Syllabus by the Ninth, which is infallible, and Nostra Aetate. Now, maybe you haven't read Vatican II, now it's time. Qualquer um assim que acompanha há muito tempo essas discussões tradicionais sabem que para falar assim que uma coisa é objetivamente herética com todas as letras e tem que ser condenado é uma dificuldade e tal. Só que agora tá aí facilmente falando, não é herege mesmo, tem que ser totalmente rejeitado. Olha. So in Archbishop Vigano we have what we desire, and it really has the cohesion of the team of priests in Asia, because in Europe the concentration of priests is already much bigger. You got 9 priests here on the British Isles, and then you got across the channel you got all the continentals, and they're already quite something, and now there's... Yes, yeah, and Bishop Johnson meets him regularly. Yeah. Dom Ellison encontra-se com ele Oh, sim, mas não, regularmente, olha só. Yeah, I say it's cracking it down. It's cracking it down, and Francis is very angry. He's upset. He can't hold his anger when he thinks about us. So he makes offensive declarations regularly, and he calls us many names of birds. But what can he do? It's not going to stop because they're not able to be consistent. Because the radicals want to smash tradition, like politics, want to smash, forbid, say that this new mass is illegal and everything. Those are the radicals, but you always have the others, the... Então, exatamente como acontecia na Revolução Francesa, que tem os dois lados da Revolução, tem o lado radical que está aí para ferrar com tudo, tem também a direita da Revolução que serve para consolidar com uma nova falsa ordem após o caos revolucionário. Ou seja, Bergoglio e Vaticano II são um navio quebra-gelo assim do progressismo para todo lado, e agora Vigano e Caterva e turma aí são o pessoal que vai consolidar a nova ordem. Entenderam? E eles são católicos? Não. São tradicionais? Não. Olha o tipo de ligação que tem aí. Se encontrando com o Evoliano, que nem o Marco, esse cara que eu mostrei nos vídeos atrás, levando o Dom Cúzio para o canal do Thread Talk, postando lá no Marco Cosmo no canal do Mosteiro. E aí, cara? Forbid them, you make a forbidden fruit. And you're making it tempting, and look, they're going to proceed anyways, and then they're going to run their operation outside of our control. So we need to control them, we need to hijack them by being nice to them, getting from them the admission that Vatican II is okay, and that the new mass is of equal value, and allowing them to go according to their sensibilities. To which the radical reply, no, because if you allow them to say the Latin mass, they will see the principles that are behind this form of worship, and they will see those who are honest will see the contradiction. So Monsignor Vatin, the Institute of Christ the King, and the others, they don't want to see the contradiction. But honest priests, like the two priests who have just joined us in Australia, see the contradiction. Of sees that there is an utter contradiction between the two. And so they reject the Noviciado. And this is what Francis points to. He says, look, they are rejecting us, they are rejecting Vatican II. Então, aqui vocês vejam também o grande problema da expulsão de vários padres da resistência católica, porque eles pararam de rezar a missa una com Bergoglio. Então agora eles estão claramente dizendo, a missa é falsa, o concílio é falso, nós não estamos em comunhão, né, nós temos que fazer toda uma estrutura à parte e tal, fomos excomungado, mas nós vamos rezar una com esse pessoal, oferecendo o santo sacrifício da missa em união com um antipapa, com um herege, com um apóstata. Esse pessoal é louco. Teologia, acordem pra vida. Teologia não é levada a sério. Isso aqui é disputa de poder. But the others, they are right. So if you forbid and if you squash, you're also contradicting your notion of religious liberty or liberalism. You're not so nice, actually. You say you want to welcome everybody, embrace everybody, reject no one, and everything. Be nice, and then you look at what you're doing. So there is an inside contradiction which is taking place. So right now we are in the return of the Jacobins, and the open murderers of souls. But he's such a heretic, Francis is such a heretic, that when he tells you don't do it, then you know it's according to the faith to do the opposite of what he says. So he's pointing much against his will, he's pointing in the right direction. And the things are very clear. People can know very clearly that there's a crisis in the church. Because on the bottle it's written arsenic in large whiskey, and you had a little character, may contain drops of arsenic. That was in the past. But with Francis, things are so clear. So I want to be grateful to him for sending more priests and making things very clear. Olha só, sou grato aqui ao Bergoglio, coisa linda, né? Coisa linda. Vindo aqui pra minha tela para concluir esse vídeo. Parabéns, vocês conseguiram dar as bases, a legitimidade e o poder das ordens para o conclave do fim do mundo. Agora, vou dizer agora o que vai acontecer. Amanhã vai sair um monte de canais aí do YouTube, conservadores e tal. Cara, que maravilha!
Dom Vigano agora é bispo, a Igreja Conciliar está ruindo, agora nós veremos um renascimento da tradição no mundo inteiro. Dom Vigano agora vai ter um seminário na Itália e muitos seminaristas do mundo inteiro vão para lá. Agora vai ter um clero verdadeiramente católico e agora nós vamos derrubar a Igreja do Bergoglio e agora sim é catolicismo. Enquanto isso, Dugin coordenando tudo, gnóstico para todo lado. Vocês acham o seguinte, que o anticristo vai ser aquele com o chifre e o tridente na mão? O chifre e o tridente na mão, escancarado, que é o diabo? Não, vai ser alguém que parece conservador, parece tradicional. E quando já não tiver mais jeito de correr, pimba, aí ele se mostra anticristo e domina tudo. Então, meus parabéns a todos aí que estão preparando agora com as ordens válidas, cumprindo professor do Papa São Gregório, que no fim dos tempos haverá uma geração de sacerdotes apóstatas preparados para pavimentar o caminho para o anticristo e servir o anticristo. Eu rezo muito a Deus para que Deus tenha piedade de nós, do nosso povo, que possa olhar as penitências que nós façamos, que Ele não olhe os nossos pecados, mas Ele olhe a vontade que nós temos de fazer triunfar a verdade, a fé, espalhar pelo mundo. Nós queremos pôr fogo no mundo. O fogo do amor de Cristo. 2024 vai ser um ano complicadíssimo, os próximos anos vão ser paulada, tá? Eu acho que é isso que eu tinha pra dizer hoje. Só Cristo é Rei, que Nossa Senhora interceda por nós. Ah, lembrando, a última coisa para concluir esse vídeo, a profecia de Nossa Senhora de Fátima. Portugal sempre manterá o dogma da fé. Mas se não houver a consagração, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo.